Mas aí, eu queria fazer um exercício um pouco mais profundo com você, vamos ver se dá certo, não é? Se você pudesse pegar a sua história agora, né, toda a sua trajetória de vida, se você pudesse definir em algum momento ali algo que você, se você conseguisse mudar uma vírgula, pode ser uma coisa pequena, uma ação, uma atitude que você entende que iria desencadear toda uma mudança estrutural em cadeia na sua vida. Então, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo simples. Vício, por exemplo. Tem um dia fatídico em que a pessoa resolve experimentar. Que ele tava cheio de amigo, aquela bagunça. E aí, guru, toma aí uma cachaça que você vai ficar bonitão, que você vai ser o cara da noite, o cara da balada e tal, não sei o quê. Aí ele tá receoso, dele fala, não, quer saber? Vou tomar. Toma a primeira vez, aí entra num processo de vício permanente e não sai nunca mais. Então, mas teve aquele dia, teve aquela ação fatídica que ele escolheu no passado, ou que foi, né, uma imposição da vida. Você consegue enxergar algum momento assim, nessa sua história, que você fala, poxa, se eu conseguisse, naquele momento, sair ilesa daquele fato, minha vida seria outra hoje? Eu acredito que na parte do abuso. Eu era criança, né? Não tinha como escapar disso, tanto é que não fui eu que procurei isso, né? Mas eu acredito que se eu não tivesse sido abusada, teria tomado outro rumo, porque a minha revolta foi gerada através disso. Uhum. A minha revolta, a rebeldia. Isso foi o que ativou, né, essa rebeldia em mim. Ela destruiu, né? Destruiu sua infância, né? Destruiu o ser humano em formação ali. Eu me né? revoltei porque, na verdade, não teve um tratamento, né? Eu sofri esse abuso, mas a ferida ficou e não foi tratada, foi jogada para debaixo do tapete. Tem muita criança que passa por isso, mas depois, se ela for tratada rápido, né, receber a cura psicológica, né, de todas as maneiras, eu acredito que ela ainda pode ter uma vida normal, porque tem tratamentos para isso. Já no meu caso, eu não recebi nenhum tipo de tratamento. A ferida ficou e ficou sangrando, e sangrando, e sangrando. E para curar aquela dor, eu busquei caminhos errados. Então você buscou na verdade, É um escape, você buscou um alívio. uma forma de agredir a si mesma e talvez agredir ao mundo pela violência que você sofreu. No meu caso, eu não era uma pessoa assim que fazia mal para as pessoas, sabe? Era mais a mim mesmo. É isso, não é? Você faz mal a si mesmo. Sim. Como uma forma de se vingar do mundo, não é? Ou para tentar passar a dor, porque a bebida e as drogas querendo ou não, no começo principalmente um escape, né? Porque você sente um prazer ali no começo. Então é algo que te traz uma sensação boa, você esquece dos problemas. Então era isso. Eu via isso como um escape, não como algo assim, tipo, eu vou ser a legalzona, eu vou ser doidona. Não, pra mim era um escape mesmo, doía, né? Então eu precisava de um consolo. Começou primeiro com bebida e depois foi pra droga. E aguentar essa vida era tão ruim que aí você foi piorando as coisas, né? Eu não sei se pode falar abertamente aqui. Pode falar. Eu cheguei aí pro crack. Aí já cheguei nesse ponto. Bem pesado mesmo. Porque você tava tão fora da alma, tão fora de si, né? Que pra aguentar essa vida era só com entorpecentes perigosíssimos. E eu não tinha princípios, né? Eu acredito que é legal uma criança ser criada com princípios. Então eu não tinha, eu era meio perdida, sabe? Pra onde eu vou, que caminho seguir? Não tinha princípios. Tanto é que quando eu era criança, minhas tias todas, a minha mãe, todos os casamentos destruídos e eu cresci as minhas tias falando, você tem que trair homem porque nenhum homem presta, toda mulher tem que trair. Então eu fui meio que ensinada em cima da revolta, da frustração também das mulheres da minha família. Instauraram um chip já em você, tipo né? assim, você precisa trair todos os homens porque eles vão te trair, eles não prestam. E aí eu cresci dessa maneira já também armada, né? E quando aconteceu de você trabalhar na noite, você tinha um relacionamento com a sua mãe, qual que era? Ou não era tinha? Péssimo. A gente se odiava. Entendi. A gente se odiava. Na verdade, quem me criou foi Vocês minha avó. Vocês já não se davam tão bem assim antes, né?
Porque pelo que eu entendi, foi ela, o abusador foi colocado dentro de casa. Através dela. Mas ela era uma mulher também extremamente ferida também. bola de É um neve, dominó, né? Ela também precisava de muita ajuda, ela era extremamente ferida, sem princípios também. Então, na verdade, as duas precisavam de ajuda, né? E a gente não tinha relacionamento de mãe e filha, tanto é que foi minha avó que me criou. E eu e minha mãe era tipo irmã mais velha, minha irmã mais velha, e a gente brigava, não se dava bem. Tanto é que quando eu fui para essa vida da noite, eu dava R$1.000 por mês para ela e ela sabia de onde vinha o dinheiro e aceitava. Tanto é que quando eu aceitei Jesus e eu decidi não ir para a noite mais, ela me botou para fora de casa. Então a ligação dela comigo era só dinheiro. Mas isso mudou. Isso mudou. Hoje minha mãe é minha melhor amiga. Eu já posso entrar também nessa questão. Teve um dia que eu fui para a igreja e lá de novo outro profeta que não me conhecia falou para mim: moça, Deus me mostra que você e sua mãe ainda serão melhores amigas e Deus também vai fazer esse milagre na sua vida. E o cara não me conhecia. E aconteceu. Eu estava trabalhando num salãozinho e, de repente, minha mãe chegou e era aquele relacionamento de oi, tchau, mas não tinha afeto, não tinha abraço. E aí, ela chegou e tinha uma outra profeta também. Existem muitos profetas. É muito louco isso, que durante 21 anos da minha vida, eu nunca sabia da existência de profetas. Depois que eu encontrei o primeiro, eu descobri um monte. Existe um monte. Só que a maioria está no anonimato. Só que são pessoas normais. Às vezes é o padeiro, às vezes é recepcionista de uma loja. Parece que estão disfarçados, sabe? São pessoas normais, que têm vidas normais. E são profetas de Deus. Tem uns que são famosos, que estão em evidência. Só que a maioria dos profetas que Deus usou para falar comigo eram pessoas normais. Mas que tinham uma ligação profunda com Deus. E esse profeta, que era um homem super, super simples, falou para mim que Deus ia restaurar o meu relacionamento com a minha mãe, que nós ainda seríamos melhores amigas, e eu dei risada. Eu falei, isso é impossível. Eu e minha mãe é gato e rato. E aconteceu. Aconteceu que um dia eu estava trabalhando no salão, minha mãe chegou, e lá dentro do salão tinha uma outra profeta. É incrível como Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. E ela foi e falou, Dani, aquela mulher é tua mãe? Eu falei, ela, vem aqui, por favor. E ela colocou uma na frente da outra. E ela falou, mãe, olha para tua filha, filha, olha para tua mãe. E a gente se olhou nos olhos. E de repente, quando eu olhei no olho da minha mãe, eu comecei a dar risada. Eu senti vontade de dar risada. E a face da minha mãe era de fechada, carrancuda. Face de rancor. E aí, conforme ela foi me olhando, o rosto dela, o semblante foi mudando. Foi ficando leve e ela começou a sorrir de volta para mim. Quando ela sorriu de volta para mim, ela me pediu perdão por não ter me protegido no momento do abuso. Exatamente, foi essa palavra que ela liberou. E ali eu também pedi perdão para ela. E aconteceu. As coisas que eu vivi com Deus, apesar de profundas, foram rápidas, foram curas rápidas, foram milagres muito rápidos, tipo assim, num piscar de olhos. Na maioria não teve processo, foi tipo, pá, pá, sabe? Tipo, aconteceu. E aconteceu, um muro foi derrubado ali naquele ato, que a gente uma olhou no olho da outra e liberou perdão. E depois disso, a minha mãe começou a me tratar igual criança. Deus, ele restaurou até a infância que eu não tive com a minha mãe. Deus, ele restaurou. E a minha mãe, ela simplesmente, eu comecei a ir para casa dela, ela levava Toddy para mim com um pãozinho, me tratando igual criança. Ela chegou a comprar uma bonequinha para mim. E quando eu era criança, ela nunca me deu bonequinha. E ela me deu bonequinha depois de velha. Então, eu entendi que Deus estava curando a minha infância, estava restaurando, mesmo depois de velha. Ele estava fazendo eu viver o que eu nunca tinha vivido com a minha mãe. E hoje, o meu relacionamento com a minha mãe, pode ser clichê, mas é real. A gente é melhor amiga, a gente tem um relacionamento maravilhoso. Tanto é que eu chego na casa da minha mãe, eu durmo no colo dela. E eu fico encostada nela, agarradinha nela. Eu fico cheirando o cangote da minha mãe. É algo muito puro que Deus fez. Mas é que houve esse derrubar de muros, né?